Vamos lá então. Sou o Dr. Lee, sou médico e eu quero te fazer uma pergunta que você não precisa responder aqui nos comentários. Tu responde internamente, tu responde em silêncio aí na tua casa, mas responde, porque é uma pergunta importante que cedo ou tarde, se eu não te fizer, tu vai se fazer em algum momento. E é melhor ter essa resposta na ponta da língua. Quando foi a última vez que tu falou a verdade para si mesmo? Quando eu digo falar a verdade, eu não quero dizer uma coisa boba do tipo você sabe que você vai estudar e não vai, se tu vai na academia e promete para si mesmo que vai na academia e não vai. Essas são mentiras triviais, elas são ruins, é verdade, porque afinal de contas, tu não tá enganando ninguém, tu tá só se enganando quando mente para si mesmo desse jeito. Mas o tipo de mentira que eu tô falando aqui é uma mentira um pouco mais grave, é uma mentira um pouco mais profunda. É a mentira de não dar ouvidos para a própria vontade a fim de acomodar a vontade dos outros. Então para pensar na tua vida um minuto. Se tu mora com teus pais ou tem um relacionamento muito próximo com teus pais, tu não precisa necessariamente morar com eles. Quando foi a última vez que tu disse não para eles? Que tu bateu de frente com eles, confrontou eles? Falou, não vou fazer o que tu tá me sugerindo, porque eu sei o que é melhor. E aí não importa se tu tem 20 anos, 22, 25, né? O público desse canal acaba tendo entre 20 e 35 anos, segundo as estatísticas do YouTube. Não importa, tu pode ter 40, 45, pode ter 50. A relação quase nunca muda, a não ser que tu tenha coragem. Quando foi a última vez que tu decidiu que ia bater de frente e ia defender os teus próprios interesses? Quando foi a última vez que num relacionamento amoroso tu decidiu que ia fazer aquilo que tu queria? E não só ia acomodar a vontade dos outros para não causar conflito. E veja bem, tá? De novo, vamos usar um pouco de bom senso. Eu não estou falando daquelas coisas bobas do tipo, eu vou sair porque a minha... Não vou sair porque a minha namorada não gosta. Ou eu não vou passear com os meus amigos porque o meu namorado é ciumento. Eu não estou falando disso. Isso é uma coisa boba. Isso é uma coisa pequena dentro de um relacionamento. O que é ruim já. É já bastante ruim. Mas eu quero dizer... Quantas vezes tu deixou de seguir aquilo que tu gostava porque tu imaginou que o teu parceiro ou a tua parceira não ia ser a favor, que ia de alguma maneira prejudicar a tua relação com eles? Então, por exemplo, eu já vi gente que desistiu de uma carreira muito promissora dentro da medicina porque achava que isso ia prejudicar de certa forma o relacionamento. E aí a pessoa colocou o relacionamento em primeiro lugar, colocou aquela relação em primeiro lugar, em detrimento da profissão, uma profissão muito boa, né, uma especialização muito boa, mas em troca disso. Sem perceber que, se em algum momento aquela pessoa mudar de ideia, né, o sacrifício dela foi absolutamente em vão. E a mesma coisa com teus pais, é a mesma coisa com qualquer outra área da tua vida. Quando tu decide deliberadamente agradar os outros, viver para agradar os outros, o que tu está fazendo é vendendo uma parte da tua vida em troca da paz. Mas é uma paz falsa. É uma paz que ela vem caro, em primeiro lugar, porque tu teve que vender um pedaço da tua vida para ter aquela paz. E ela não é duradoura. Bom, a história mostra que em nenhum momento, né, um invasor numa terra alheia ficava satisfeito só com a cessão de um pedaço de terra. Quando começava uma invasão, era sempre o território inteiro. E é isso que acontece na tua vida, essencialmente. Uma pessoa nunca vai se contentar com um pedaço da tua vida. De novo, eu não estou falando só de paz, não estou falando só de relacionamentos. Tu pode estar pensando nisso com o público. Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, mas doutor, tu não tem vergonha de gravar vídeo? Tu não fica tímido? Claro que eu fico. Claro que eu me importo. Aliás, eu me importo muito, inclusive, porque, como médico, a minha persona pública importa. A minha aparência pública importa. A minha figura pública importa. Então, tudo que eu falo, tudo que eu demonstro, tudo que eu indico, tudo que eu respondo aqui tem um impacto profundo na percepção que vocês têm sobre mim. Na percepção que vai ficar na internet sobre mim. Isso tudo me assusta. Porém, se a opção
é simplesmente não falar nada, me acomodar. Decidi não falar sobre as coisas que eu gosto, porque afinal de contas eu gosto disso. Eu me divirto. Essa foi a grande proposta, inclusive, quando eu criei esse canal. Muitas pessoas me perguntaram por que eu criei esse canal. Porque eu queria me divertir. E eu acho muito divertido, inclusive. Se eu tenho que abrir mão da minha diversão, se eu tenho que abrir mão de ajudar os outros, que é uma coisa que eu gosto muito, e é por isso que eu faço esse conteúdo de graça e eu gravo todo santo dia para vocês. Se eu tenho que abrir mão de tudo isso, só porque alguém pode ficar ofendido porque eu falei palavrão, então tá aqui, ó. Por quê? Porque é um pedaço muito grande da minha vida para vender em troca de não ofender alguém. Então eu prefiro ofender alguém. E essa é a grande lição que talvez você leve anos para aprender, mas eu tô aqui para ser esse sinal da mudança na tua vida. Se em algum momento tu estava esperando um sinal divino de que tu precisava mudar e parar de ter medo de desagradar os outros, sou eu. Porque se tu viver para agradar os outros para sempre, tu pode ter certeza que os outros nunca vão estar contentes com a tua vida. Eles podem estar contentes com a deles, mas com a tua vida não. Então tu pode abandonar uma profissão em troca do teu relacionamento. Ele ou ela não vai ficar contente. Tu pode deixar de te mudar de uma cidade para outra, porque os teus pais não vão ficar contentes se tu decidir seguir uma carreira num concurso público, mas em outro estado. Pode ter certeza que esse só vai ser o primeiro pedaço do bolo da tua vida que eles vão pedir. Depois vão vir outros pedaços. Se tu decidir que tu não vai criar conteúdo, se tu decidir que tu não vai expor a tua opinião em público, numa roda de conversa, porque afinal de contas, tua opinião é controversa e vai desagradar os outros, pode ter certeza que se tu cedeu agora, tu vai ceder na próxima vez. E aí o que vai acontecendo é que, lentamente, tu deixa de se reconhecer. Quem já esteve num relacionamento tóxico por muito tempo sabe bem do que eu estou falando. Quando eu digo relacionamento tóxico, tá? Eu digo um relacionamento tóxico de verdade. Aquele tipo de relacionamento em que tu vive em função de outra pessoa. Que tu tá o tempo todo pisando em casca de ovos, tentando não desagradar outra pessoa. Se tu nunca viveu isso, eu espero que tu nunca viva, tu com certeza conhece alguém que é assim. Porque a outra parte, e aí não importa, tá? Verdadeiramente não importa se é homem ou mulher, eu acho que em parcelas iguais os dois sexos têm culpa disso. A outra parte, quando não é agradada, dá um escândalo. E aí, se tu não faz o que ela quer, se tu não vai passear pro lugar que ela quer, a comida não tá do jeito que ela gosta, tu não dá a viagem que ela gosta, tu não falou com ela do jeito que ela queria, tu não te veste daquele jeito, a tua vida vai lentamente virando a vida da outra pessoa. Tu vira só um boneco. Tu te sente vazio. E chega um ponto da vida que tu não aguenta mais, tu só quer fugir. Porque a tua vida está vazia de sentido. Tua vida é preenchida só com a vontade alheia. E eu acho muito curioso que em algum momento em que eu estava gravando um desses vídeos, um dos seguidores do canal comentou assim: "Bah, doutor, mas eu estava olhando aqui os teus vídeos e tu fala de um jeito como se fosse muito pessoal." Na época eu tinha gravado, na semana passada, eu gravei um vídeo falando sobre o fim de um relacionamento, que inclusive eu vou repostar. E ele falou assim que dava a impressão que eu tinha vivido tudo aquilo. E é verdade. Todas as coisas que eu falo aqui, eu não falo só baseado em evidências. Inclusive, né, provavelmente essa vai ser uma das grandes mudanças do canal. Eu vou começar a trazer artigos, não de um jeito chato, mas para provar que aquilo que eu estou falando tem algum embasamento de um jeito interessante. Mas eu coloco muito de mim nesse canal. Quando eu te conto alguma coisa, quando eu te digo que vale ou não vale a pena fazer isso, que estudar de um jeito e funciona, que estudar de outro jeito não funciona, eu sempre falo nos vídeos que eu já passei por isso.
Quando eu estava falando sobre terminar um relacionamento ou não, eu já passei por isso. Quando eu falei sobre superar um relacionamento, eu já passei por isso. E assim como eu estou te falando agora, que se você deve, de alguma maneira, começar a ouvir a tua voz dentro de ti, você não vai estar traindo essencialmente a tua vida, né? É porque eu já passei por isso. Então deixa eu te contar. Eu tô com 34 anos. Eu entrei no vestibular, eu tinha 17. Só que eu não acreditava que eu era inteligente o suficiente para virar médico. Por quê? Porque eu tinha baixa autoestima. Na escola eu era um menininho franzido, né? Magrinho, baixinho. Apesar de ter 1,75 m, eu acho que eu pesava 53 quilos. Né? Não praticava esportes, meu negócio era ficar em casa lendo e vendo filmes. Eu também não era muito estudioso. Então eu sempre me achei burro. Sempre me achei burro. Mas existia alguma voz dentro de mim que dizia que talvez eu pudesse mais. Só que, muitas vezes, essa voz, ela era sufocada por outras vozes. Então, por exemplo, meu pai, ele em nenhum momento negou a possibilidade de eu estudar, mas a vontade dele era que eu trabalhasse com ele. Bom, eu fui trabalhar com ele. Afinal de contas, quem quer desapontar o pai, né? Em outro momento, eu comecei a acreditar que talvez o meu negócio não era ser jornalista, né? Meu negócio era ser engenheiro, porque talvez a minha inteligência pudesse para um pouquinho mais do que o jornalismo. Todo respeito aos jornalistas, tá? Só que o processo seletivo da engenharia é mais difícil. Eu comecei a acreditar que se eu sentasse a bunda na cadeira, eu podia ser tão inteligente quanto outras pessoas. Que o que me faltava de verdade era me ouvir, era não ter medo de sumir por um tempo e parar de fingir que eu era aquela pessoa que gostava só de ver filme, que fazia pose de menino descolado, meio independente, meio alternativo, e que existia outro Dr. Lee ali escondido. Só que eu tinha que dar chance para ele falar. A minha primeira tentativa foi na engenharia. Deu certo, passei, cursei um pedaço do curso da engenharia, né? Mas eu sentia que ainda não era ali. Eu sentia que tinha mais ainda, que eu não tinha chegado no topo. E foi por isso, essa foi uma das razões pelas quais eu decidi fazer medicina. Eu me fiz a pergunta: até onde eu posso ir? Então eu quero que tu te faça essa pergunta também, que tu não precisa responder até onde tu pode ir. E veja bem, né? É tu se respondendo a pergunta, até onde tu pode ir? Tá? Não é tu respondendo para os teus pais, não é tu respondendo para tua namorada, para o teu namorado, é tu respondendo para si. Até onde tu pode ir? Até onde a tua inteligência pode te levar? Se tu realmente decidir ser aquela pessoa que tu pensa que pode ser. E aí tem uma outra parte difícil nisso tudo, né? Porque a outra parte difícil é que tu, de repente, tu tem que virar uma pessoa completamente diferente. Eu era uma pessoa extremamente tímida, insegura. Eu não era disciplinado. Eu não era assertivo, né? Eu não sabia me impor numa situação. Eu não tinha coragem de falar em voz alta o que eu queria, porque eu passei a minha vida inteira fazendo só o que os outros me indicavam fazer. Só que aquela voz dentro de mim me dizia: você precisa mudar como pessoa. Só que essa é a parte difícil, como eu estava dizendo, porque na hora que tu começar a mudar, na hora que tu começar a imaginar que tipo de pessoa tu precisa ser, tu pode não reconhecer ela. E aí vai te dar medo, porque afinal de contas, tu pode ser uma pessoa que vai desagradar todo mundo. E aí toda aquela tua vida que tu conhece, as tuas amizades, a tua família, teus relacionamentos, tudo aquilo pode começar a desaparecer. Porque afinal de contas, tudo aquilo foi construído com base na pessoa que tu era antes. Então, tu tinha uma personalidade, tu tinha
um jeito de se comportar, um jeito de se relacionar com os outros. De repente, se tu sempre foi tímido, as pessoas tinham um jeito de lidar contigo. Se tu foi sempre uma pessoa muito passiva, os teus pais, teu esposo, tua esposa decidiam as coisas por ti, teu namorado, tua namorada decidia as coisas por ti. Teus amigos que tinham que te arrastar para cima e para baixo. Tu tem toda uma vida que é construída em base na tua personalidade. Só que quando tu começa a mudar, toda essa personalidade aqui começa a desaparecer. Quem que vai ser a pessoa nova que vai surgir? Tu tem que saber, tu tem que imaginar. Porque afinal de contas, tu só consegue andar em direção a ela se tu imaginar como é que ela é, ou tu souber como ela é. E como tu faz isso, tu começa a dar ouvido para essa voz. E eu tenho certeza que essa voz está aí dentro de ti, pedindo para ser ouvida. Todo mundo tem essa voz. Todo mundo. Absolutamente todo mundo. É só que algumas pessoas deliberadamente decidem silenciar essa voz. Por quê? Porque ela incomoda. Porque ela vai ficar o tempo todo na tua orelha dizendo que tem mais para fazer. E essa é uma vida que é uma bênção. Não se engane, é uma bênção porque não tem limite para aquilo que tu consegue chegar na tua vida. Não tem limite para aquilo que tu consegue atingir. Se tu quiser mudar de país, tu pode. Quiser aprender 4 línguas, tu pode. Tu quiser ganhar muito dinheiro, tu pode. Não tem limites. Mas o preço é absolutamente todo o resto. E aí, pode ser caro demais. É uma maldição, porque tu também não tem paz. Tu vai trabalhar sábado e domingo, tu vai chegar em casa, como eu já falei em outros vídeos aqui, na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, e tu vai continuar pensando em todas as coisas que estão no teu caminho para fazer ainda. Mas, como é a tua vida com as tuas conquistas, me parece um preço barato a ser pago pela liberdade absoluta de ser aquilo que tu realmente nasceu para ser, ao invés de ser aquilo que os outros querem que tu seja. E agora, sabendo de tudo isso, eu quero que tu se refaça essa pergunta. Quando foi a última vez que tu falou a verdade para si? Quando foi a última vez que tu decidiu claramente que ia dizer não para alguém? Quando foi a última vez que tu decidiu que ia ter a coragem de desagradar, de falar foda-se? De dizer que o que os outros pensam é problema deles. Eu tenho que construir a minha vida e seguir o meu caminho e ser honesto comigo e com o meu coração. E fazer o que eu vim fazer nessa terra. Afinal de contas, Deus me botou aqui para fazer alguma coisa. E não é ir pra festa, não é ir pra putaria porque você quer e a sua namorada não deixa, o seu marido não deixa, seu ciúme, não é nada disso. É o teu propósito. Né? E se tu não tem um propósito, tu precisa ou criar um, e não tem problema, tu pode criar um propósito, tá? Tu pode criar um propósito. Ou tu precisa descobrir o teu propósito. Eu fiz um exercício que me ajudou a fazer isso. Eu ensino a fazer esse exercício em um vídeo secreto que eu preparei. Eu não estou te empurrando nenhum produto, tá? É um vídeo secreto só porque eu separei ele para as pessoas que realmente estão assistindo até o final. Para as pessoas que estão realmente interessadas. Porque, afinal de contas, preparar esses vídeos me dá um trabalho da porra. Né? Eu tenho que gravar, eu tenho que editar, eu tenho todo esse cenário que eu tenho que montar todas as vezes. Afinal de contas, eu estou em casa, eu não moro numa porra de um estúdio. Então eu não quero perder o meu tempo com gente que não tem interesse. E também não quero jogar minhas pérolas para os porcos. Se tu é uma pessoa que tem interesse em discutir e descobrir o teu propósito, tem um link aqui na descrição onde tu vai encontrar esse vídeo secreto. Ele é bem curtinho, ele deve ter 10, 15 minutos e é um exercício fácil. Tá? Fácil no sentido de que ele não é complexo, ele não tem muitos passos, mas ele pode ser difícil porque vai requerer que tu seja 100% honesto consigo. Fica aí o meu convite para ti.
Vou aproveitar esse vídeo também para fazer outro anúncio. Num dos últimos vídeos eu comecei a responder perguntas aqui. E foi um tremendo sucesso. Muitas pessoas começaram a me mandar suas perguntas, suas histórias pelo inbox. Muitas pessoas quiseram que eu respondesse em um vídeo longo as suas dúvidas, né, no que eu chamei de Café com o Dr. Li. Tá? E eu decidi mudar o nome, porque eu achei Café com o Dr. Li ficou um pouco bobo, parece que é só no café da manhã. E não necessariamente esses vídeos vão ser no café da manhã. Então eu vou chamar de consultório do Dr. Li, tá? Mas ele não vai ser propriamente um consultório, afinal de contas eu não vou tirar suas dúvidas, tá? Médicas pela internet. Mas a gente vai fazer um diagnóstico e propor aí um tratamento dos seus problemas de produtividade. Fique bem claro, tá? São problemas de produtividade, de estudos, de vida profissional. E eu chamo de consultório porque eu sou médico, tá? Eu não estou fazendo uma consulta por vídeo. Tu me manda uma pergunta, eu respondo, tá? Para tu me mandar essa pergunta, clica aqui num botão aqui embaixo, você vai ter os 3 pontinhos, tá? Tem o Super Thanks que você pode mandar. E você pode mandar o valor de pelo menos R$70. Ah, mas você vai cobrar? Vou. Por quê? Porque eu tenho que pagar todos esses equipamentos que eu uso e eu tenho que pagar o editor do vídeo, que é a pessoa que prepara todos os meus vídeos. Esses vídeos, eles são bons, não são porque eu faço eles sozinhos, é porque tem um editor por trás. E como todo esse conteúdo fica de graça para vocês, eu tenho que conseguir financiar isso de algum jeito, afinal de contas eu ainda não sou milionário, né? Então você clica aqui embaixo, manda um Super Thanks, manda um, não sei como é que é em português, um valeu, né? Muito obrigado, com o valor de R$70 e manda tua mensagem, eu vou ler e vou gravar um vídeo inteiro para ela, de pelo menos 20 minutos. Né? Mas manda uma mensagem inteira, manda com contexto, manda a tua idade, tu não precisa falar o teu nome se não quiser, mas manda com contexto. Não tem problema se for uma mensagem longa, só não pode ser longa demais, senão vou passar o vídeo inteiro respondendo a tua mensagem. É isso? Chega de mentir para si. Vamos começar 2026 diferente. Até a próxima.